de 2 Samuel, capítulo de número 7 e o versículo de número 8, que diz assim: agora assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do campo onde cuidava das ovelhas, para que fosse o príncipe do meu povo Israel. Glória a Deus. O tempo já se passa, já se avança, mas dentro do pouco tempo que nos resta, queremos trazer uma mensagem do coração de Deus para o coração da sua igreja. Eu costumo dizer que Deus sempre se utiliza dos seus atributos. Primeiro, Deus se utiliza da sua onisciência, quando se faz conhecer da nossa necessidade. Ele conhece do que necessitamos, do que precisamos, e através da sua onisciência, por saber a nossa necessidade, Ele se utiliza da sua onipresença. Ele é presente diante de todas as situações pelas quais estamos vivendo. E quando Deus se usa da sua onipresença, Ele também traz consigo a sua onipotência. Ele abre os céus, quebranta as barreiras, destrói os empecilhos para nos abençoar. Então, nesta noite, Deus é onisciente, Ele conhece, entende da tua necessidade. E Deus te trouxe até aqui através da sua onipresença. Ele é presente na sua vida. E através da sua onipotência, Ele fará coisas surpreendentes acontecer na sua vida. O importante é nunca deixar de acreditar. O interessante é nunca perder a oportunidade de fazer de um momento difícil um momento de adoração, diante de uma situação em que estamos vivendo, fazer um movimento para adorarmos ao nome do Senhor, sabendo que Ele é o provedor de todas as coisas. Glória a Deus. Dentro do texto que lemos, é uma história pela qual conhecemos, é a história de Davi, e nós sabemos que Davi foi escolhido por Deus para assumir o trono de Israel. Mas o interessante é que, se nós analisarmos a vida de Davi, nós vamos perceber que dentro da sua casa, Davi não tinha este reconhecimento, que dentro do anseio da sua família, Davi não tinha esta visão, nem do seu pai, nem tampouco dos seus irmãos. O seu pai, por não ter e não ver em Davi uma oportunidade de que ele pudesse ser um dos valentes, ser um dos guerreiros do exército de Israel, o seu pai coloca Davi para apacentar ovelhas. Mas a Bíblia diz que quando Deus rejeita Saul, Ele busca alguém para assumir o trono de Israel. E quando Deus procura alguém para assumir o trono de Israel, Deus não procura aqueles que estavam dentro de casa, se preparando para ser alguma coisa. A Bíblia diz que Deus olha no deserto, e quando Deus olha para o deserto, Deus encontra Davi, e Deus observa Davi, e Davi, com todo cuidado, com todo zelo, pela aquilo que o seu pai havia lhe confiado, Davi defende o rebanho do seu pai. Davi entrega a sua vida e se dedica a cuidar da melhor forma, para que ele não pudesse ser visto como alguém irresponsável. Davi se utiliza da responsabilidade para cuidar daquilo que o seu pai a ele confiou. Davi não vê a sua tarefa como uma tarefa simples ou como uma tarefa qualquer. Davi olha para si e diz: o meu pai confiou a mim cuidar destas ovelhas, e eu tenho que entregar a minha vida se for preciso, mas eu não posso deixar o meu pai triste, eu não posso entristecer o meu pai, nem tampouco decepcioná-lo, porque no seu coração Davi não via aquilo que os seus irmãos e o seu pai via em Davi. Davi se via como alguém que tinha condição de fazer aquilo que o seu pai havia lhe dado, aquela tarefa de cuidar do rebanho, e Davi assim o fez. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele observa Davi, e por observar Davi e ver como Davi cuidava do rebanho do seu pai, a Bíblia diz que Deus o fez o homem segundo o seu coração. Aleluia. O interessante, irmãos, é que podemos perceber uma coisa, que embora Davi fosse rejeitado dentro de casa,
no deserto Deus o escolhe. Davi foi rejeitado dentro da sua casa, mas no deserto foi escolhido por Deus. E a prova de que Deus escolheu é que Deus envia o profeta à casa do seu pai para tornar público, consagrando Davi dentro da sua casa, diante da sua família. Então não se preocupa se você está no deserto. Não se preocupa se a tua tarefa é apacentar ovelhas. Não se preocupa se dentro de casa você é rejeitado. Porque Deus vai te escolher lá no deserto, vai te trazer para dentro de casa e vai te consagrar no meio da tua família, para que eles entendam uma coisa, que Deus se utiliza daquele a quem Ele escolhe. Não é daquele que se escolhe para ser, mas Deus escolhe aquele para fazer o que Ele quer. Às vezes quem está dentro de casa se acha alguma coisa, mas Deus busca aqueles que estão no deserto, porque quem está dentro de casa está no conforto. Quem está dentro de casa não tem uma visão do que está acontecendo lá fora. Quem está dentro de casa não percebe o que está acontecendo, mas quem está no deserto observa. Quem está no deserto aprende. Quem está no deserto, glória a Deus, obtém experiência. Quem está no deserto se capacita. Quem está no deserto aprende. Quem está no deserto é observado. Quem está no deserto entrega o seu melhor. Sabe por quê? Porque o deserto tem as suas dificuldades, o deserto tem os seus obstáculos, o deserto tem as suas armadilhas. Então quem está no deserto consegue aprender a se defender. Aleluia. E quem está no deserto tem a certeza que, embora esteja no deserto, mas eu não estou sozinho. Eu não vou morrer no deserto, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele está comigo. E se Deus me permitiu entrar no deserto, é porque Ele tinha alguma coisa para fazer na minha vida. Nós vamos perceber que Deus escolhe Davi. E Deus faz Davi conforme o homem segundo o seu coração. Deus envia o seu profeta para ungir Davi, para tornar público a sua escolha. Porque Deus não precisa da opinião de ninguém para escolher aquele quem Ele quer para fazer uma obra específica. Deus não precisa que ninguém aponte. Deus só precisa que você esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa, se deixando ser utilizado por Ele. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, Ele vai dizer, quando João escreve no capítulo 15 e no versículo 16, Jesus vai dizer, através das palavras de João, que não foi nós quem nos escolheu, mas Ele é quem escolheu a nós. E Ele nos escolheu porque nós não tínhamos nenhuma condição de escolher a Ele. Aí Ele nos escolheu, sabe para quê? Para nos fazer amigos. Ele disse, já não vos chamo de servos, eu agora chamo vós ou vocês de amigos. Porque o maior sacrifício, a maior prova de amor é o amigo morrer pelo amigo, entregar a vida pelo amigo. O servo não sabe o que o seu senhor há de fazer, mas o amigo sabe, porque o amigo tem condição de ser confidente, o amigo pode guardar segredo, o amigo está presente a todo tempo. Então Davi estava no deserto, mas não estava sozinho, ele tinha um amigo certo dos momentos incertos. É por isso que Davi, ele rasga o leão, rasga o urso. É por isso que Davi derrota o gigante. É por isso que Davi sempre está à frente de tudo. Por quê? Porque Deus era presente na vida de Davi. O interessante é não perder as esperanças. O interessante é não desacreditar da promessa que Deus fez. Porque quando Deus escolhe Davi, o consagra dentro da sua casa, tornando público a sua decisão. A Bíblia diz que Davi não assume o trono de imediato, mas Davi volta
a cuidar da ovelha. Davi sabia que era preciso se preparar. E se Davi sabia que era preciso se preparar, o seu campo de batalha era o deserto, era no campo, era apacentando a ovelha. Ele sabia que um momento, a sua hora ia chegar, mas enquanto não chegava, ele cuidava das suas obrigações. Davi não perdia tempo olhando a vida de ninguém. Davi não perdia o seu tempo mesmo sabendo que Deus havia consagrado a ele como rei de Israel. Davi não ficou sentado dentro de casa, olhando pela janela a vida dos que passavam, olhando a vida daqueles que não faziam nada. Pelo contrário, Davi se ocupou em cuidar de se preparar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se preocupe com aquilo que dizem acerca da tua vida. Não se preocupe com aquilo que estão falando de você. Não se preocupe com aquilo que se colocam diante de você, não. Porque Deus te escolheu. Foi Ele que te consagrou no meio da tua família. Foi Ele que vai te capacitar no deserto. Não se preocupa, porque no momento certo Ele vai te tirar do deserto e vai te colocar no lugar que Ele te prometeu. Mas entre chegar e assumir a posição que Deus escolheu para você, é preciso se aperfeiçoar. Então Davi foi para o deserto. E sabe o que é interessante? É que quando chega o tempo de Davi assumir o trono, a história vai dizer que Davi se preocupa com Israel. Davi preocupa-se com Israel e Davi ele vai reunir de volta as tribos que estavam dispersas. Davi vai trazer a arca da aliança de volta para Israel, a alegria que o povo teve de poder voltar a adorar a Deus. Davi vai formar a capital Jerusalém. E agora Davi decide construir um templo pela qual Deus pudesse habitar. Davi olha para si e diz: Deus me fez rei de Israel, Deus me deu um palácio, conforto, Deus me colocou na direção de um povo, e eu preciso construir uma casa para ele habitar. Porque até agora ele fica em uma tenda que eu construí, mas eu preciso fazer o melhor para Deus. Davi entendia que embora ele fosse o rei de Israel, ele só havia chegado aonde estava porque Deus havia o colocado. E Davi reconhecia que toda honra era devida e dada a Deus. De forma que Davi, ele começa a pensar em construir o templo. E Davi se aconselha com o profeta Natã. E quando Davi se aconselha com o profeta vai dizer: olha, Davi, ó rei, conforme o que está dentro do teu coração faz. Faz aquilo que está dentro do teu coração. E quando Davi sai da presença do profeta, Deus se revela ao profeta e diz: olha, vai até onde está o meu servo Davi. E diz algumas coisas para ele. Entre tais coisas diz para ele que eu o tirei de detrás das malhadas. Não foi para se preocupar em construir templo para mim, não. Eu o tirei de detrás das malhadas para fazer dele príncipe, para fazer dele rei. Eu não tirei Davi para se preocupar em edificar uma casa para mim. Diz para ele que eu tirei ele de lá e coloquei a ele onde ele está, porque eu vi a sua dedicação, eu percebi que ele era merecedor, por isso assim o fiz. Eu não tirei Davi para construir, não, mas diz para ele que eu não vou abandoná-lo e eu não vou desistir dele. Sabe por quê? Porque eu tenho como um filho, eu sou o seu pai, e quando precisar corrigir, eu vou corrigir. Mas diz para ele que eu o escolhi e o tirei por detrás das malhadas para fazer dele príncipe do meu povo. Diz para ele que eu não vou me esquecer dele. Diz para ele que ele não será esquecido
mas que da sua descendência vai sair aquele a quem vai edificar uma casa para mim. Mas diz para ele que não se preocupa, diz para ele que continua me adorando, diz para ele que continua compondo salmos em louvor e adoração ao meu nome, diz para ele que continua fazendo o que ele está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não se preocupe em fazer aquilo que não lhe aprai, não se preocupe em fazer aquilo que você acha que deve fazer, continua fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. E o que foi que Deus colocou no seu coração? Deus colocou no seu coração o desejo de adorar a Ele acima de todas as coisas. Deus te colocou como instrumento de louvor e adoração ao seu nome. Deus te chamou para que você pudesse adorar a Ele. Sabe por quê? É por isso que a Bíblia vai dizer que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele estava dizendo: não se preocupa com nada, porque enquanto você me adora, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido de você, porque eu não te chamei para se preocupar com aquilo que é para eu fazer, eu te chamei para ser príncipe. Enquanto você estiver na minha presença, só adora o meu nome. Deixa que eu cuide do que está enfermo, deixa que eu cuide da porta que se fechou, deixa que eu cuide da despesa que está vazia, deixa que eu cuide de você, mas busca a minha presença, adora o meu nome. Foi para isso que eu te tirei da onde você estava, foi para me adorar, foi para exaltar o meu nome, foi para bendizer a minha presença, porque para isto foi que eu te criei. Arabiadai cabandorobiaçu, decandorobianabriaçu, arabiana cabandorobiaçu. É por isso que ele vai dizer também, quando João escreve e que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus estava dizendo: não traga nada dentro que possa impedir o seu coração de ouvir a minha voz, porque todas as vezes que você precisar ouvir aquilo que eu tenho para falar, eu não vou falar e você vai ouvir com os ouvidos, mas eu vou falar com o coração. É por isso que o coração não pode estar cheio de qualquer coisa, é por isso que o coração deve estar aberto, acessível, porque quando ele falar, você vai ouvir de dentro do coração, e quando você ouvir, você vai conhecer a voz inconfundível. Aí você vai entender: eu não posso permitir que esta situação me tire da presença de Deus, mas pelo contrário, é nela que eu tenho que adorar. Aramanto de candabriaço, arabianaia do camantoro yadai. Se você puder, eu já vou terminar. Diga para esta pessoa que está do seu lado, diga assim, olhando no olho dela, diga: prova não é para qualquer um, é privilégio de poucos. É privilégio de pouco. Diga assim: se você está na prova, foi porque Deus te escolheu para viver a prova. E se Deus te escolheu, Ele sabe que você é capaz. Se Deus te escolheu para enfrentar o que você está enfrentando, é porque Ele acredita em você, é porque Ele confia em você. Sabe por quê? Porque desde o princípio Deus criou o seu projeto. Sabe para quê? Para que o seu projeto fosse indestrutível. E o próprio Deus nunca destruiu aquilo que Ele criou. Pelo contrário, todas as vezes que o seu projeto saiu da sua direção, Deus trabalhou para trazer de volta. E para terminar agora, fique de pé. Como diz o pastor Geno, quando o pai não está em casa, os filhos dormem mais cedo. Então diz para essa pessoa que está do seu lado, diz assim: Deus te escolheu para viver o melhor. Mas para viver o melhor de Deus, é preciso entrar no deserto. Porque o deserto é a escola daqueles que são projeto de Deus. Todo projeto de Deus tem que passar no deserto. Mas o deserto nunca vai enterrar a promessa que Deus te fez. Deus te tirou por detrás das malhadas. Sabe o que isso quer dizer? Deus estava dizendo: Davi, eu te tirei da onde ninguém podia te ver, e eu te tirei de lá. Não foi para se preocupar com nada, foi para ser príncipe. As guerras que você tem que lutar, é Deus que vai pelejar.
Deus te tirou da onde você estava, da onde ninguém te via, para te fazer príncipe. Então não se preocupe, continua adorando, porque Deus é na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês.